Hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A data é promovida pelas Nações Unidas desde 1992 e tem como objetivo promover uma maior compreensão dos assuntos relacionados à deficiência e mobilizar a defesa da dignidade, dos direitos e o bem-estar das pessoas. Verdade. Além disso, busca também conscientizar sobre a importância de inserir as pessoas com deficiência em diferentes aspectos, como aspecto político, econômico, cultural, mercado de trabalho, enfim, todos eles. Mas quem está com a gente para falar ao vivo sobre esse tema é a coordenadora de Advocacy do Instituto Rodrigo Mendes, que trabalha nessa área, né? A Luísa Correia. Doutora Luísa, seja muito bem-vinda. Prazer recebê-la aqui no Notícias do Bem para falarmos desse tema tão importante, né? Bom dia, o prazer é meu, agradeço muito pelo convite, é uma honra estar com vocês aqui hoje. Que bom, é um prazer recebê-la mais uma vez, então. Queria só que a gente começasse a nossa conversa falando a respeito exatamente da data, né? A importância de nós termos uma data que marca o Dia da Pessoa com Deficiência. Por que uma data é importante nesse caso, doutora? O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, ele marca um dia de luta, de conquista de direitos, né? Historicamente, as pessoas com deficiência foram excluídas, sem recursos de acessibilidade, de modo que não conseguem conviver em sociedade em relação de igualdade, né? Em condição de igualdade. Por isso, esse dia é importante para a gente marcar essas conquistas de direitos, essa luta por acessibilidade, igualdade, e seguir avançando. Muito bom, né? E, doutora, uma questão que eu acho que é importante a gente frisar aqui, né, na nossa conversa, ainda mais nesse comecinho de conversa, né? Que é a questão da terminologia, a importância da conscientização, né? Da gente frisar ainda mais essa oportunidade, né? Sim, a terminologia correta a ser utilizada é pessoa com deficiência. Isso vale também para os diferentes tipos de deficiência. Então, pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência visual. Isso porque a gente quer marcar que a deficiência não é a pessoa, ela é uma característica entre muitas outras características da pessoa. Então, não se usa mais termos como deficiente, ou portador de deficiência, né? Porque a deficiência não é algo que você pode escolher portar ou não. Então, como é uma característica da pessoa e a pessoa tem que sempre vir antes, o termo correto é pessoa com deficiência. Quando a gente fala dessa data e fala de pessoa com deficiência, a gente está incluindo no dia de hoje todas as deficiências, doutora? Não é uma data específica, né? Sim, é uma data que se refere a todas as pessoas com qualquer tipo de deficiência, no mundo todo, inclusive. Pois é. E existe um estudo hoje que mostre qual é a porcentagem dessa população no mundo hoje? A Organização Mundial de Saúde estima que mais ou menos 15% da população mundial tem algum tipo de deficiência, o que soma mais ou menos 2 bilhões de pessoas no mundo. Aí, aqui tem uma questão que quando a gente pensa nessa área, é importante a gente pensar na qualificação, né, doutora? Vamos voltar agora na base ali. A importância hoje de pensar na escolarização, no preparo, na inclusão. Qual a importância hoje, como que está hoje as escolas na inclusão, né, nos estudos, no ensino hoje? Sim, então acho que tem 2 pontos a serem tocados aqui. Primeiro que hoje a gente tem uma visão que é social da deficiência, então a gente entende a deficiência como tanto a pessoa que tem impedimento, né, físico, mental e sensorial, mas também a sua interação com as diversas barreiras que podem acarretar em diminuição da condição de convivência social. Então, existe uma responsabilidade social em remover barreiras, em promover acessibilidade, né? E a gente tem essa visão de o que provoca a exclusão não é o impedimento físico, sensorial, motor, mas as barreiras. Isso vale também para o setor da educação,
Hoje, no Brasil, a gente já tem 87% dos estudantes matriculados na rede regular de ensino, nas escolas e salas comuns. Significa que eles já estão lá, lado a lado com os demais, estudando, aprendendo, aonde eles deveriam estar, né? Na escola com todo mundo. Porém, a gente ainda tem, né, 12% dos estudantes matriculados em instituições especializadas. Então, é um desafio aí do Brasil superar isso, porque a nossa Constituição, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, determinam que é direito de todo mundo compartilhar do ambiente de ensino-aprendizagem e estudar nas escolas inclusivas. Essa também tem que ser uma meta que eu falei das barreiras, né? Tem que ser uma meta também para as escolas. Então, a gente precisa ainda investir, melhorar na acessibilidade não só arquitetônica, né? Incluir rampas, elevadores, sinais sonoros, piso tátil, também investir em metodologias acessíveis a todos, em criar uma pedagogia, né? Uma maneira que contemple todo mundo e assim a gente avançar na melhoria da qualidade da educação para todos, inclusive para os estudantes com deficiência. Com toda certeza. Essa questão da escola inclusiva é uma questão que já foi muito discutida. A gente teve alguns avanços, né, nesse aspecto, tivemos alguns retrocessos nesse aspecto. Enfim, como é que está essa situação hoje? A ideia é que todos possam estudar juntos, não é isso? Os alunos que tenham deficiência ou não, todo mundo junto na mesma classe, né? Mas para isso tem que ter a escola precisa ter uma estrutura e a classe precisa ter uma estrutura também preparada para recebê-los, né? Isso, as evidências que nós dispomos hoje já mostram, além de ser direito, né, como eu disse, está na Convenção, está na Constituição, Sim. As evidências já mostram hoje em dia, né, os estudos, as pesquisas, que todo mundo se beneficia da educação inclusiva. Então, não é só o estudante com deficiência que aprende mais e melhor nas escolas inclusivas, nas escolas comuns, né? Um ambiente de ensino-aprendizado compartilhado. O estudante sem deficiência também aprende mais e melhor e também aprende aprende melhor português, matemática e, além disso, em outra camada, aprende também competências e habilidades que são essenciais hoje para o mundo, para criar cidadãos, para o mercado de trabalho, que são empatia, colaboração, flexibilidade, né, resolução de problemas. Então, é bom para todo mundo que esse espaço seja compartilhado. E sim, a gente precisa sempre avançar, não existe linha de chegada quando se fala em qualidade da educação. Então, a gente precisa, sim, fornecer acessibilidade, fornecer formação continuada de professores para que eles tenham ferramentas para lidar com as diferenças e singularidades humanas, né? E fornecer metodologias, enfim, materiais didáticos, apoios que possibilitem educação para todos. Ainda é necessário um trabalho atuante com a sociedade para que entenda, compreenda ainda, para quebrar algumas barreiras com relação ao relacionamento com a pessoa com deficiência? Eu digo, dentro da escola, dentro do mercado de trabalho, doutora? Preconceito ainda, né? Ainda existe? Sim. Existe muito preconceito, sem dúvida. A história da conquista de direitos das pessoas com deficiência de estudarem juntas, ela é muito recente. A gente começou a ter um movimento de inclusão há 30 anos, assim, é muito, historicamente falando, né? São séculos de exclusão e pouquíssimos anos de inclusão. No Brasil, a gente só superou o número de estudantes matriculados nas escolas comuns no ano de 2008. Foi quando as escolas comuns têm mais estudantes com deficiência matriculados do que as instituições especializadas, né, onde eles ficam segregados, isolados. Portanto, é uma conquista recente. A gente tem ainda muito a aprender com essa convivência. Eu acredito que uma das principais barreiras enfrentadas é justamente essa, a barreira que a gente chama de atitudinal, que é a barreira do capacitismo, né? Capacitismo é o preconceito que existe contra as pessoas com deficiência. Muita gente ainda acredita que o estudante com deficiência pode atrasar a aprendizagem dos demais, ou que o estudante com deficiência não aprende. Isso tudo é inverdade, né? Não é verdade. O estudante com deficiência tem
mais semelhanças do que diferenças com os demais estudantes, e eles são super capazes. Com certeza. E aí, quando a gente fala de preconceito, doutora, a gente pensa, e como você mesmo disse, quer dizer, as conquistas, né, os avanços são muito recentes, tem cerca de 30 anos, quer dizer, não contemplaram toda uma geração que está aí, né, na verdade. E quando a gente pensa nessas novas gerações, a gente já consegue ver uma evolução nesse aspecto? Ah, com certeza. A gente vem alcançando muitas melhorias sociais, a gente tem reduzido barreiras na sociedade, a gente vê mais pessoas participando no mercado de trabalho, as novas gerações compreendendo, né? Eu, quando me formei na escola, não tinha nenhum estudante com deficiência na minha escola, né? Hoje, na escola do meu filho, já tem vários. Então, essa convivência, ela muda totalmente a maneira como a gente lida com as diferenças humanas, e eu acredito plenamente que forma cidadãos melhores, mais preparados para a convivência em sociedade. Nos Estados Unidos tem alguns estudos que comprovam que pessoas que estudaram com estudantes com deficiência estão mais suscetíveis a contratar estudantes com deficiência como colegas, parceiros de trabalho. Muito bom. Essa base escolar é fundamental para um bom preparo de um profissional futuro, né, no mercado de trabalho, né? Sem dúvida. Participar do ensino, como todo mundo, ter essa oportunidade, a gente vê como a porta de entrada para a convivência social, e é o trampolim, né, para todas as conquistas futuras de todos os seres humanos, né? Então, isso tem que ser direito e disponível para todo mundo, com ou sem deficiência, independente de gênero, de raça, de origem, de renda. Todo mundo tem direito à educação de qualidade, e a gente tem que proporcionar meios para que ela seja viável. Com certeza. Aproveitando essa data, eu queria que você falasse para a gente dos principais desafios que esse tema tem pela frente nos próximos anos aqui no Brasil, e como é que as entidades estão se organizando também para apoiar a campanhas, para apoiar trabalhos de conscientização, enfim, como é que está sendo o planejamento para novas conquistas, a gente pode dizer assim. A gente tem 2 desafios principais. Um desafio é que está ainda pendente de julgamento final pelo STF, uma política de educação especial que é segregadora, né? Então, o STF já declarou ela provisoriamente inconstitucional, mas ainda falta uma decisão final. Essa política faria o Brasil retroceder esses 30 anos que avançou. Então, a gente está na expectativa, a sociedade está bastante mobilizada para a declaração de inconstitucionalidade desse decreto. E, em segunda medida, acho que é muito importante dizer que a gente ainda tem o desafio de incluir esses 12% que estão nas instituições especializadas, nas escolas comuns, e aí investir em acessibilidade, formação de professores, formação continuada, e em meios para sempre melhorar a qualidade da inclusão dos estudantes nas escolas. Muito bom. Esse é um tema que nós até ontem nós começamos a falar sobre ele. Logo mais nós temos até uma matéria falando sobre pontos aqui de contratação, né, em São Paulo. E é um tema que a gente, sempre que possível e que tivermos dados, nós queremos divulgar e falar sempre sim. E eu gostaria que você deixasse um recado, esse espaço aqui, né, deixasse um recado para quem está nos ouvindo, e os contatos também para quem queira acompanhar e conhecer ainda mais o trabalho que vocês realizam. Queira conhecer um pouco mais do Instituto também, como é que o Instituto Rodrigo trabalha? Mendes, exatamente. Explica para a gente também como é que funciona o Instituto e quais as áreas de atuação. Claro, o Instituto, a gente se chama Instituto Rodrigo Mendes, nosso site é institutorodrigomendes.org.br. A gente também tem um portal de disseminação de conhecimento, de boas práticas na educação inclusiva, que se chama Portal Diversa, diversa.org.br. Todo o conteúdo é livre, gratuito, tem bastante informação, materiais pedagógicos acessíveis, tutoriais, discussões. Nós temos uma plataforma de cursos gratuito para todos os professores do Brasil, formação.rm.org.br, e lá, e também dá para entrar direto pelo site do Instituto.
E lá todo mundo pode acessar nossos cursos, eles são livres, gratuitos e certificados ao final. O Instituto ele trabalha especialmente em 3 pilares. O primeiro pilar é produção de conhecimento. É um pilar no qual a gente tem tanto o portal Diversa para disseminar conhecimento, quanto a gente tem um núcleo de pesquisas, então a gente faz relatórios de pesquisa para também aprofundar no conhecimento sobre educação inclusiva. A gente tem um segundo pilar, que é o pilar de formação de professores, que tem esses cursos EAD e outros cursos presenciais e semipresenciais. E temos o pilar de advocacy, que é o pilar que eu atuo, que é para incidir em políticas públicas, no avanço das políticas em geral e até do terceiro setor na inclusão dos estudantes com deficiência. Então, o meu trabalho é incentivar que a gente sempre vá adiante, né? Que a gente sempre evolua, melhore as condições de inclusão. Bacana. Para nós é um grande prazer estar aqui com vocês e também contem sempre com a gente, que se precisarem de informações, conhecimento, a gente produz livremente para todos terem acesso. Tá bom, a gente conta sim, com certeza. Sim. Deixa só pra gente mais uma vez, então, o contato. É só o site, tem rede social? Isso, a gente está nas redes sociais também, como Instituto Rodrigo Mendes, e o nosso site é institutorodrigomendes.org.br e o portal diversa.org.br. Tá certo. Obrigado pela sua participação. Foi um prazer receber você aqui no nosso Notícias do Bem para a gente falar dessa temática tão importante que precisa ser cada vez mais falada também, né? Precisa ser cada vez mais divulgada para que essas barreiras que ainda existem possam ser derrubadas. Com certeza. Eu agradeço muito pelo convite.